Fala galera, como é que vocês estão aí? Tudo certo? E olha quem tá aqui, mano! Ganzaroli! Depois de muito tempo a gente conseguiu comprar o passe dele. Já tava reclamando já, a agenda não fechava, não tava fácil. Vou apresentar aqui o Ganzaroli, mas ó, galera, o papo hoje vai ser top, mano. Abertura de igreja, fechamento de igreja, várias ideias, top. Certeza que você vai querer saber, mano, não perde, beleza? Segura aí, bora, roda a vinheta aí. Bom, então vou apresentar aqui pra vocês o Ganzaroli. Ganzaroli é teólogo, Ganzaroli é líder, já cantou em coral de 12 mil vozes de igreja grande aí. O cara participou de vários ministérios aqui, líder de adolescentes, jovens. O cara tem bala na agulha, sabe falar. E a gente tem muita pergunta aqui, as perguntas polêmicas, perguntas boas. E agora ele também acabou de... É papai fresco, né? Acabou de ter uma bebezinha linda aí, graças a Deus. Ganzaroli, se apresenta aí. Bom, eu não preciso me apresentar, né? Depois dessa apresentação aí já dispensa qualquer comentário. Eu sou o pai da Gabi. Como o Fiapo falou aí, pai fresco, coisa mais linda. Parece com o pai, né? Diferente do que ele falou. Mas tamo aí. Show de bola. Galera, hoje... só pergunta polêmica. E depois, se você quiser, você deixa aí nos comentários, tá? Que ele vai respondendo as perguntas. E vai deixando que o cara manja de ministério e de Bíblia. Então vamos lá. Ganzaroli, fiquei sabendo aí que você... um passarinho me contou que você tava em abertura de várias igrejas. Eu conheço duas, né? Que eu acompanhei. Cara, e eu queria fazer uma primeira pergunta, já uma pergunta meio... todas as perguntas aqui vai ser meio polêmica, galera. Se liga aí porque tá imperdível isso aqui. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que mais pesa, cara, na hora de abrir... na decisão, né? De abrir uma igreja? Um chamado espiritual ou uma oportunidade de negócio? Bom, vamos lá. Vamos começar falando o seguinte. Eu não sou o cara mais erudito do assunto, tá? Eu também não sou especialista do assunto, mas o que eu posso te dizer é com base nas coisas que eu já passei, pelos caminhos que eu já trilhei aí, pelas pessoas que eu conheci, com as pessoas que eu já andei. Então eu posso falar desse tipo de coisa. Sim, vem de um chamado de Deus, mas também vem de uma oportunidade de negócio. Tem até algumas frases que aí no mundo você escuta de pequenas igrejas, grandes negócios. Infelizmente, por conta aí de algumas pessoas, essa frase acaba ecoando aí no nosso e-mail. Eu costumo dizer que Jesus é legal, mas o que queima é o fã-clube. Sim, a abertura de igrejas vem de um chamado de Deus para algumas pessoas. Se você me perguntar se eu sou a favor de tantas igrejas sendo abertas, eu vou dizer, eu não estou me esquivando da pergunta, tá? Uhum. Mas se você me perguntar se eu sou a favor de tantas igrejas sendo abertas, eu vou dizer que sim, porque é melhor uma igreja aberta do que uma boca de fumo, do que um bar, do que um prostíbulo ou qualquer outro tipo de coisa que vai ceifar a vida de homens, mulheres, jovens e tudo mais. O que é interessante é que a gente consiga sondar o coração de cada um. Qual é a motivação verdadeira por trás da abertura de uma igreja? Eu entendo assim que a igreja é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a igreja, né, a noiva de Cristo, e Cristo o cabeça dela. Eu acredito que Cristo é quem manda, é quem governa, e a igreja é aquela que se submete àquilo que Cristo está querendo fazer. O grande problema é quando as pessoas que estão à frente delas, elas querem colocar à frente daquilo que são os interesses de Jesus, os interesses do céu, colocam os seus interesses à frente disso. Eu enxergo a igreja como, um pastor no caso, o pastor como o amigo do noivo, como, por exemplo, o eunuco que vai apresentar a noiva para o rei. Recentemente eu estava numa igreja, eu preguei sobre o livro de Esther,
e falei que haviam ali duas igrejas sendo apresentadas. Porque a gente enxerga na Bíblia a mulher como figura de igreja e o homem como figura de Cristo. Então ali você vê Vasti caindo, né? E vê Esther sendo levantada. Vasti não dando ouvidos para a voz do rei, quando o rei a chama, mas Esther se rendendo e indo em direção ao rei. Mas no meio daquele cenário, você tinha ali o eunuco, que ele preparava a moça para que se encontrasse com o rei, para que se tornasse a rainha, e ele não, assim, sendo eunuco, obviamente não poderia se relacionar com a rainha, né, ou com o harém do rei, no caso. Então a gente vê o pastor como uma figura do eunuco, que ele não pode se relacionar com a igreja, muito pelo contrário, ele vai preparar a noiva para que ela possa se encontrar com o rei. Então, tipo, quando o pastor, o líder, ou quem quer que seja, entende esse lugar onde ele está, ele vai entender que os interesses dele não estão acima dos interesses do céu. Porque aí, quando o interesse dele está acima com os interesses do céu, aí sim eu posso dizer que esse é o cara que ele está usando ali o nome de igreja como uma oportunidade de negócio, seja ela pequena ou seja ela grande. E não só a questão de oportunidade de negócio, mas ele está usando aquilo que ele tem nas mãos para suprir uma carência que ele tem. Você não precisa exatamente ter uma igreja para você falar que você está cuidando de pessoas, que você está fazendo uma série de outras coisas, trabalhando com social, cuidando de gente. Você não precisa exatamente ter uma igreja, né? Mas aí quando a carência do cara é grande, tá batendo ali, o cara sempre vai ter que ter alguém por baixo dele. E aí as coisas que deveriam ser feitas acabam sendo feitas do jeito que ele quer e não do jeito que o senhor tá direcionando para ser feito. Ou às vezes, na maioria, né, desses casos, o senhor nem direcionou para fazer. Cara, galera, olha só como é bom falar com um cara que sabe. Você viu o que ele falou aqui? Não sei se você pegou. Mas ele falou assim, o pastor não é o rei, cara. Ele é o eunuco. A noiva é de Cristo, ele prepara. Exatamente. Entendeu? Então a noiva não é nossa, né? Não é do pastor. A noiva... Viu, pastor? Você que tá aí, você que é liderança, cara, a noiva não é sua. Você tá preparando ela porque ela vai casar com o outro, tá? Que é Jesus. Então você que é liderança, você que é pastor, líder de jovens, líder de louvor, você tem que entender que você tá preparando as pessoas para casar com Jesus. Exatamente. Não é seu. Entendeu? Muito interessante o que você falou. Inclusive, cara, pegando esse gancho aí... Só antes de você falar, eu costumo dizer assim, que alguns caras se apaixonaram pela noiva de outro cara. E esse outro cara, o noivo, ele é ciumento. Ele é brabo, o homem. Não divide a glória com ninguém. É verdade. Não divide a glória com ninguém. Tá. Mas, cara, você que viu, o Ganzaroli, ele participou de aberturas de igreja. Não é todo mundo que teve esse privilégio de ver o início, né, de uma comunidade nascer. Também viu o fim também, né, de algumas comunidades. E nisso daí, com certeza, ele aprendeu muita coisa que ele pode passar para nós aqui, você que tá assistindo, né? Alguns erros para você não cometer, né? Que a gente tem que aprender com o erro dos outros, né? Que a igreja de Cristo a gente tem que cuidar. Ô, Ganzaroli, que sinal, cara, você acredita que a igreja pode mostrar que você vê que talvez ela não vai se sustentar, que ela tá indo pro caminho errado, que você fala, cara, se por um acaso você tá numa comunidade que tá iniciando, ou você que é líder de alguma... Cara, se você vê que tá acontecendo isso aqui, cara, cuidado, porque aí é o começo do fim, é onde vai se perder. Assim, eu vou te falar a respeito de assim, como eu disse, eu não sou... Eu vou até repetir isso várias vezes para não virar corte, né? Eu não sou erudito no assunto e também não sou o maior especialista. Eu tô falando de coisas que eu vivi. Diante de uma experiência que nós tivemos em meados de 2014, ali nós fundamos um ministério, que eu não posso falar o nome, não vou falar. A ideia desse ministério é que a gente pudesse arrebanhar famílias, e que as nossas famílias trabalhassem nesse ministério, e que a gente pudesse ter jovens, adolescentes, pudéssemos cuidar dessas pessoas e fazer com que essas pessoas estivessem no melhor lugar, e que essas pessoas também pudessem estabelecer famílias nesses lugares, e
E se houvesse, obviamente, abertura de uma ou outras igrejas, congregações, que quer que seja, fossem pessoas que dali de dentro fossem formadas. Era esse o nosso objetivo. Nós não queríamos viver debaixo de um jugo que a gente vivia anteriormente do ministério que nós estávamos, mas a gente queria fazer com que, de uma maneira leve e de uma maneira, como é que eu posso dizer, em liberdade mesmo, fazer com que as pessoas pudessem sendo curadas e cada vez mais que elas fossem independentes da gente. Porque eu acredito que quando você está firmado na palavra e que você tem um entendimento do Espírito Santo para onde você vai, o que você precisa fazer, você acaba se tornando assim, obviamente, debaixo de uma palavra, debaixo de um pastor, debaixo de uma igreja, que seja, mas também você acaba entendendo os caminhos que Deus tem para a tua vida, você se torna mais independente. Independente em que sentido? Eu preciso de uma oração do pastor, não, mas por que a minha oração não funciona? Eu preciso de uma orientação do pastor se eu posso comprar aquele carro. Não, por que eu não posso orar para Deus e Deus me dizer se eu posso ou não posso comprar aquele carro, comprar ou não comprar aquela casa, se eu posso namorar ou não posso, se eu posso me casar ou não posso. Então a gente queria que as pessoas fossem formadas debaixo disso, que as pessoas tivessem liberdade para fazer suas escolhas. E aí o que acontece? Você percebe que uma das coisas que você vê que o ministério não começa a andar muito bem quando você começa a manipular as pessoas. E você começa a fazer as pessoas andarem debaixo da sua própria vontade, não da vontade de Deus. Não debaixo daquilo que Deus tem para a vida delas. Porque, tipo assim, a gente também vê muitas vezes o cara querendo que a pessoa assuma posições dentro da igreja, que a pessoa esteja, sei lá, 24 horas por dia, todos os dias na igreja e tudo mais. E ver o cara manipulando essas pessoas para estarem dessa forma. E às vezes o ministério que Deus tem para a pessoa não é o cara ser pastor, mas o cara ser um bom pai de família, ser um bom profissional. Às vezes o propósito de Deus não é pro cara ser um empresário, o cara ser milionário. Eu, assim, não desacredito de prosperidade, não desacredito que Deus possa fazer com que pessoas possam enriquecer e tudo mais. Mas, às vezes, Deus tá querendo que o cara lá, como um repositor, como um faxineiro, ali, dando o exemplo dele, prosperando ali. E, obviamente, também prosperidade não quer dizer dinheiro. Mas é que o exemplo do cara tá tocando outras vidas. O que o cara tá fazendo, aquilo que ele tá buscando ser no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, nas esferas que ele tá envolvido, ele tá sendo um exemplo e tá tocando outras vidas através do que ele tá fazendo, né? E aí o que acontece? Você começa a ver alguns sinais de que o negócio vai por água abaixo quando você começa a estabelecer a sua própria vontade. Porque, cara, você há de convir comigo. Hoje não é mais igual antigamente, que você colocava alguns julgos e as pessoas seguiam. Hoje você tem internet, você tem televisão, você tem uma série de... Não é mais tão ignorante. Desculpe o termo, né? As pessoas não são idiotas. Você pode até achar que um cara é bobo, mas isso é por um tempo. Uma hora ele vai entender. Uma hora, seja pelos meios que eu acabei de dizer aqui, internet, rádio, televisão, qualquer coisa... seja por algum desses meios ele vai enxergar a luz, mas ou pode ser por um outro meio. Deus pode trazer iluminação pro cara e mostrar para ele que apesar daquela pureza de coração dele em fazer as coisas, ele tá no lugar errado, tá fazendo as coisas erradas, né? Então você começa a ver essas coisas, você começa a enxergar também dentro disso os líderes narcisistas, os caras que começam a trazer vamos chegar nessa parte aí. O cara começa a trazer para ele aquilo que é a imagem que seria de Jesus, começa a trazer pra ele mesmo. E aí ele começa, as pessoas começam a olhar pra ele como se o cara... Que nem tem algo que eu acredito muito, mas que se banalizou muito. Não é muito velho isso, mas quando a gente fala de paternidade, isso não é muito velho. Tem algumas pessoas que falam sobre isso e os caras são muito bons em cima disso. Mas os caras pegaram a questão da paternidade pra poder manipular pessoas. E quando, na verdade, quando a gente fala de paternidade, não é pra eu ou pra quem quer que seja se tornar pai de ninguém. É muito pelo contrário, pra eu entender a responsabilidade, o meu chamado de mostrar Deus como pai pra essas pessoas. Muitos homens e mulheres tiveram uma experiência de pai que foi corrompida. Ou o pai não estava presente, ou o pai não tinha uma postura de pai. E nesse sentido, as pessoas
acabam tendo uma dificuldade de enxergar Deus já como... tá carente, né? Exato, mas Frágil. elas acabam tendo uma dificuldade, quando você fala que Deus é pai, elas acabam tendo uma dificuldade de enxergar Deus como pai. Ou quando elas enxergam Deus como pai, elas só enxergam o Deus que pega elas no colo. Porque às vezes o pai machucou, aí quando você Exato. fala Deus é pai, você fala, cara, meu pai me batia, me sacaneou, não quero um pai. Mas a questão é que também essas pessoas que não conseguem ver Deus como pai, quando elas conseguem, elas têm aquela ideia de o pai que pega no colo. E na verdade, Deus não é só o pai que pega no colo. A Bíblia diz que Deus castiga o filho que ama, que Deus fere ao filho que ama. Então, você tendo esse entendimento e essa responsabilidade de mostrar Deus como pai, você não vai só mostrar o Deus que pega no colo, que de fato você pode estar lá no colo de Deus, mas não é só isso. Você tem Deus se mostrando na Bíblia de diversas formas. O pai que castiga, que corrige. O pai que te chama de soldado. E muitas vezes... né? E educar, às vezes machuca. Exato. E às vezes nós precisamos entender e ter discernimento do qual Deus tá chamando a gente? Qual pai tá chamando a gente? O pai que tá chamando a gente pra guerra ou o pai que tá falando, vem cá, vou te pegar no colo? Né? Isso aí. E aí o que acontece? Vamos chamar de teologia de paternidade, acabou sendo usado por muitos caras pra poder manipular pessoas. Então, tipo, o cara, vem cá, você é meu filhão, vem cá. Obedece o pai. Vem cá, obedece o pai. E aí, ao invés de você ouvir a Deus, você acaba ouvindo um homem. Né? Exato. Muitas vezes o conselho desse homem pode ser uma bênção para a tua vida. E eu tenho certeza que muitos desses homens talvez não tenha o interesse, o entendimento de manipular. Ele quer de fato ser um pai para você, mas às vezes ele pode exagerar nisso. Todos nós estamos suscetíveis a exageros. O problema é quando ele enxerga que isso começa a dar certo. E aí ele começa a dar certo, aí ele tem um monte de vaquinha de presépio perto dele. Eu me lembro que uma vez eu tava com um desses caras que a gente começou o ministério e falou assim, você já se imaginou, já percebeu quando você tá num nível que tudo que você fala para as pessoas te obedecem? Ele me usou essa frase para mim. Aí eu falei assim, não, mas se o que você tá falando, você tá demonstrando que dá certo, é óbvio que elas vão te ouvir. Ele falou, não, você não entendeu. Já assistiu o filme do Crocodilo Dundee, que ele fazia assim pro boi, aí o boi fazia assim, quando ele fazia assim, o boi fazia assim, ou seja, ele já estava colocando as manguinhas de fora a respeito do controle. Infelizmente, o ministério acabou e voltou várias vezes, mas algumas das pessoas que estavam no começo estão lá com ele até hoje, porque caíram nesse negócio do vira pra cá, vira pra lá. Então, a gente precisa ter todo o cuidado nesse sentido. A gente estava conversando antes de vir para frente das câmeras. Nós temos a Bíblia e nós temos o Espírito Santo para que a gente possa consultar. E obviamente, a gente precisa ser aberto para ouvir outras coisas, ouvir outras pessoas. A fé vem pelo ouvir, claramente, mas você tem o Espírito Santo e tem a Bíblia para você consultar. E muitas vezes a gente acaba caindo no conto do vigário porque a gente não consulta Deus. Esquece que ele tá lá, né? Exato. O escritor. Cara, Cara, eu vou pegando aqui, ele vai falando, tem muita sabedoria. Quantos anos você tem, Gazar? Você não pergunta a idade dos outros, cara é muito sábio pra idade dele aqui. 4. Mas é igual... 4.2? Em dezembro. Cara, que interessante, você vê, o cara é sábio, né? O Kesd, né, que foi um líder nosso aqui, né, que ele tá vivo, né? Salve, Kezdão! Você aqui. Vai trazer o Kesd aqui. E ele falava pra gente, né, cara, que prosperidade, como o Ganzaroy falou, não necessariamente é dinheiro, mas é a falta de necessidade. É você ter o que você precisa, o pão que você precisa todo dia, entendeu? E ele comentou ali, às vezes você é um faxineiro, você não tá andando de nave aí, mas você tá fazendo o trabalho que você tem que fazer. E um amigo meu, e a gente tava tomando um café aqui essa semana, é um evangelista, ele falou uma frase, cara, muito, muito boa, cara. Que ele disse o seguinte, quem quiser ganhar a vida aqui na terra, vai perder no céu. É muito interessante, que ele disse que é o seguinte, você não é para ser abençoado aqui, irmão. Eu vou falar de novo, para você prestar bastante atenção. As bênçãos, o prêmio e o galardão não é aqui. Aqui geralmente você vai dar. Você vai trabalhar, você vai oferecer. A Bíblia fala em várias partes. É melhor dar do que receber.
Porque o tesouro mesmo, o galardão mesmo é lá, ó. Quando chegar lá, irmão. Aqui é tribulação, é aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. E o paraíso mesmo, agora eu vou ficar tranquilo. Não é aqui, irmão. Quando você tá muito tranquilo aqui, nossa, eu tô muito bem aqui, meu irmão, fica um pouco cabreiro. Entendeu? Não que você vai passar necessidade, meu irmão, não é isso. Não vai te faltar nada, prosperidade. Deus vai suprir tudo, o maná vai chegar. Mas não fica querendo também ficar o bonzão aqui não, porque aqui vai passar. Tudo que tá aqui é pó e vai ficar. Como o nosso irmão Ganzaroli falou aqui, prosperidade, irmão, às vezes Deus quer te usar na faxina, irmão. E alguém vai ter que evangelizar lá, cara. Tem que ter, Deus vai estar em todos os lugares. E às vezes é você que vai estar lá, irmão. E pronto, Deus pediu pra você ir lá. E às vezes vai pedir pra você falar lá na ONU. E vai te usar lá. Cada um vai ser usado aonde Deus quer. Mas se Deus estiver à frente, não vai te faltar nada e você vai ficar feliz. Essa é a certeza. O conceito de bênção, ele foi até um pouco deturpado, né? Que se você enxergar no Velho Testamento, me abençoa aqui, me abençoa lá e tal, na verdade a bênção era um destino que o pai estava dando pro filho. Então quando Jacó, ele usurpa lá o lugar dele, que na verdade já era dele, né? Já tinha uma palavra que o menor dominaria sobre o maior. Mas quando ele usurpa o lugar do irmão e tal, e se passa pelo irmão lá perto junto do pai, aquela bênção não era simplesmente Esaú, de né? vou te dar um dinheiro, não. É que o pai estava abençoando ele, dando um destino para ele como primogênito. Então, bênção está mais relacionada a destino, a algo que o pai determina sobre a vida do filho, do que sobre ele dar coisas, sobre presentes e tudo mais. Você vê que é interessante que quando Sara morre, Abraão casa com uma outra mulher e com ela ele tem 5 filhos. E aí a Bíblia fala que para Isaac ele dá bênção, mas para os outros filhos ele dá presentes. Então você vê que são coisas completamente diferentes. Aí você fala assim, Deus me abençoou e me deu um carro novo. Cara, tudo bem, eu acredito que Deus possa te dar um carro novo, como já aconteceu comigo. Mas obviamente eu trabalhei. Pra caramba. Pra caramba. Mas eu acredito que Deus possa te dar um carro novo, que Deus possa te dar graça pra você comprar uma casa, pra você dar as melhores coisas pros seus filhos, as melhores roupas, a melhor escola. Eu acredito em tudo isso. Mas quando a gente fala de bênção, não tá envolvido só nisso. É muito mais. E aí, tipo, a gente acaba trocando a gente até tá saindo do assunto, mas tem a ver. Tá legal. A gente acaba trocando o verdadeiro sentido, né, de tudo, que o verdadeiro sentido é o galardão celestial, né? É óbvio que ele vai nos ajudar, nos abençoar aqui, nos trazer coisas aqui, mas o verdadeiro sentido não tá aqui, tudo isso aqui passa, né? E aí entrando dentro do que a gente tá falando, é muito melhor que a gente entenda que nós preparamos a igreja para o encontro com Cristo, mas nós também estamos nos preparando com... Tá todo mundo no mesmo caminho. Exatamente. Pro mesmo destino. Exatamente. E aí a gente, o tempo todo, sondando o nosso coração para saber se tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida ou não coloca de acordo com o que a gente pensa, se tudo aquilo, para qual lugar isso está nos conduzindo. Né? Isso está conduzindo para nossa própria cobiça, está nos conduzindo para o inferno, ou se isso de fato vai nos conduzir a tocar outras pessoas. Porque assim, o que eu acredito, Fiabo, se Deus quisesse só salvar a nossa vida, ele salvava e depois matava a gente. Até para não ter perigo de você se perder de novo. Exato. Tem uma frase polêmica que eu ouvi, que o homem é meio que um ponto fraco de Deus. Eu não sei se eu concordo com essa afirmação. Mas se ele quisesse nos salvar somente, ele nos matava. Mas se a gente tá aqui, é porque existe algo que ele tem para fazer nessa terra através da nossa vida. E a gente fala muito de reino, essas coisas, mas a gente acaba não entendendo o que tem por trás disso. O que é estabelecer o reino? Estabelecer a vontade de Deus. Estabelecer o que está sendo dito em primeiro lugar no céu a respeito de outras pessoas e através da gente. O reino dele, Exato. Né? Você quer ver uma coisa que é interessante? Lá em Salmos, eu não lembro se é 84 ou 89, fala que a base do trono de Deus é justiça e juízo, né? E não sei se você já parou para perceber, mas começou a haver um tempo que se falou muito de venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino.
E depois desse tempo, cara, estourou um monte de negócio de corrupção dentro da igreja, corrupção do país. E aí parece que, tipo assim, a gente atribui a um político de direita o fato das pessoas terem aberto os seus olhos e passarem a ser politizadas. Mas eu acredito que não, acredito que tem muito a ver com aquilo que se clamou no país a respeito de venha o teu reino. Porque se o reino de Deus, a base do trono de Deus, é justiça e juízo, tem vindo justiça e juízo para nossa terra. E muita coisa está vindo à tona. Muita coisa que estava escondida tem vindo à tona. Então é interessante que nós estejamos alinhados nisso. Isso aí é uma coisa que esses dias eu estava até orando, né, cara, com Deus. E eu falei, Senhor, a igreja é sua. Sim. E vários ministérios grandes, cara. Grandes. Eu falei, Senhor, só eu ali. Deus falou assim, por que o Senhor está deixando isso acontecer? A igreja é sua, carrega seu nome. Igrejas que, cara, e pastores também, cara, que eu chorava ouvindo e tal, e esses caras falando coisas diferentes do que atrás eles falavam e tal, né, que era só aquele amor e tal. Eu falei, mas senhor, mas por que o senhor tá deixando? É muito interessante. Depois você que tá em casa e tal, você para reparar por que tá acontecendo tanto isso. A igreja não é nossa. A igreja não é do Ganzarola, a igreja é de Deus. E Deus, ele manda em tudo. Nenhuma folha cai. Ele manda em tudo. Na verdade, isso não tá na Bíblia, tá, gente? Mas... estudou o Corão, viu? Mas, de fato, Deus controla os ventos. Ele mede os mares na palma da mão. Então, ele controla tudo. Ele permite isso. Então, está acontecendo alguma coisa, né? E Deus está no controle. Ele está vendo acontecer. E muitos grandes líderes estão caindo. Ministérios grandes estão caindo. E ministérios pequenos estão fazendo coisas muito grandes. Deus, os planos dele não estão sendo frustrados. Está sendo exatamente como ele falou que seria. A igreja que ele construiu por Pedro ia ser rocha e o inferno não ia prevalecer. E não prevalece, porque a gente sofre aí, né, cara? Pra fechar, pra desanimar, e a gente continua, né, cara? Ali na sofrência, às vezes com dinheiro, sem dinheiro, alguém roubando o dinheiro da igreja. Tá tudo zoado? Tá tudo zoado. Mas a gente tá firme, tem um monte de gente se convertendo, gente se batizando, a gente viu, né, Pri? Minha esposa tá aqui, gente, ó, a dona da Fiapo, patrocinadora disso aqui, tudo aqui. A gente viu uns amigos da Home, que, cara, Deus abençoe vocês aí da Home, Rafa, Wellington, Isa, Késia, e teve um batismo lá, cara, no Rio, coisa mais linda, cara. E o carinha que faz o podcast parceiro nosso batizou, cara, ficamos felizes aqui, cara, coisa boa. Quer dizer, as pessoas continuam se batizando, as pessoas continuam aceitando Jesus. Mas eu queria falar, agora a gente foi longe aqui, mas o Ganzaroy falou uma coisa muito interessante, cara. A questão da bênção, direcionamento. E eu tava conversando com o pessoal aqui e chegamos à conclusão que Deus, ele não vai te dar resposta, cara. Pô, eu aprendi assim, vou lá na igreja buscar uma resposta. Ou vou buscar uma resposta para um homem de Deus. Cara, às vezes você vai com uma pergunta, você sai com 3, 4, mano. Deus não responde, não. Mas ele dá a direção. Senhor, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Às vezes você não sabe, você sai com mais pergunta. Só que você sai com a direção, ó, vai lá, vai pra lá. E às vezes você tá, sei lá, Senhor, eu tenho que casar, não tenho que casar. E Deus fala assim, ó, prega o evangelho. E você nem era isso que você ia perguntar, mas Deus dá a direção pra você. Vai por aqui e aí lá na frente você recebe sua resposta, né? Casar, isso aqui lá. Então é exatamente como o Ganzaroy falou. Direção, e Deus dá a direção, graças a Deus ele dá a direção. A gente aí que é Zé Oreia e não segue, né, cara? Tá tudo na Bíblia, a gente que quer desviar, né, fazer curva. Ganzaroy, agora vamos lá. Eu não sei se eu te chamo de Ganzaroy, eu chamo de Adriano, vou chamar você de Ganzaroy, pode ser? Pode ser. Todo mundo agora só me conhece pelo sobrenome mesmo, então é chique, cara, Ganzaroy, nome de gente imponente. Cara, você que participou de igrejas que fecharam, né, como que a comunidade ela é impactada quando uma igreja fecha, cara. A galera sente, a galera fica triste, o bairro, as pessoas em volta. Você que já tem essa experiência, o que você acha que acontece, cara? Tipo assim, quando fecha mesmo, aí o cara volta pra casa e fala, cara, acabou aquilo lá. Como que é essa sensação? Cara, assim, o lugar que a gente teve que fechou, eu não participei diretamente da abertura e também não participei diretamente do fechamento. Aconteceu que, assim, houve um mover muito especial quando se começou. Um mover de oração, de gente sendo curada, gente sendo impactada.
questão de o trabalho com gente da rua. A igreja, antes de ser igreja, era um centro de recuperação. Legal. Depois Deus direcionou, dizendo que não mais drogados, né, pessoas dependentes químicas seriam recuperados ali, mas outro tipo de pessoas, como pastores e líderes, seriam recuperados naquele lugar. Começou de uma maneira genuína e começou de uma maneira muito especial. Mas terminou de uma maneira ruim. Eu costumo dizer que tudo aquilo que começa errado termina errado. Começou com uma motivação muito boa, com uma motivação muito especial, porém com uma forma muito errada. Começou debaixo de algumas brigas, alguns desentendimentos com antigos ministérios e tudo mais. E isso meio que pode ser que naquele momento não trouxe nenhum tipo de problema, não acarretou nenhum problema, porque estava todo mundo apaixonado, todo mundo querendo fazer. Começo é sempre legal, igual namoro. Sim, né? Exatamente. Mas alguns namoros continuam bem pra caramba depois de... Cara, eu posso dizer a respeito do meu, né? Pô, minha mulher é uma bênção, cara. Ela é brava pra caramba. Ela é uma bênção mesmo. Ela é brava pra caramba, mas ela é uma bênção e a gente tá... acredito eu que melhor do que a gente era antes. Até por conta dos desentendimentos, isso vai fazendo com que a gente vai sendo lixado ali, vai alinhando, né? E vai nos alinhando. E a mesma coisa na questão de como começou ali. As coisas foram se ajeitando, se ajustando com o tempo. Só que, como que eu posso dizer isso, cara? Sem parecer polêmico e sem... ser cancelado, né? Polêmica não tem problema, não. É polêmico. É tudo polêmico. É polêmico desde todo mundo que me conhece sabe que o negócio é meio complicado. Eu também não me importo muito, mas a questão é que é questão de cancelamento e tudo mais. Mas assim, sabe quando o cara vai tendo atitudes que vão controlando e ele vai entendendo que isso dá certo? Chega num certo momento, as pessoas viram que muita coisa e muito tempo da vida delas passou, e até mesmo palavras que foram liberadas ali, elas não se cumpriram. Algumas porque não vinham de Deus, mas passavam pelo crivo ali de quem estava profetizando, e outras porque as próprias pessoas que receberam, elas não se moveram debaixo daquela palavra, então não aconteceu e um monte de gente começou a se frustrar. E dessa forma, uma e outra começou a sair, começou a se dispersar. E quando o líder daquele ministério se viu sem os amigos, sem as colunas que estavam ali naquele meio junto com ele desde o começo, já não estavam mais, ele acabou se frustrando. E ele entendeu, talvez, isso eu estou julgando por mim, tá? Talvez ele entendeu que ele não tinha mais aquela influência, aquele poder de manipular como ele tinha anteriormente, já não tinha mais. E sobraram algumas outras pessoas um pouco mais verdes, um pouco menos maduras na fé. E essas pessoas um pouco menos maduras já tinham um determinado discernimento, ou talvez tiveram vindo de outros lugares onde elas já acabaram sendo meio que macaco velho. E as pessoas começaram a se dispersar. Houve um impacto muito grande nos que estavam dentro e houve um impacto nos que estavam fora, porque, de certa forma, a igreja era um pouco fechada, mas, de uma certa forma, de alguns tempos antes dela acabar, ela começou a fazer a diferença ali no meio onde ela estava. Era uma igreja que estava num setor ali, numa periferia. E ela começou a fazer um pouco de diferença, principalmente na vida das crianças. Começou a trazer as crianças para dentro, começou a fazer questões profissionalizantes e tudo mais. Meninos e meninas aprendendo diversas coisas diferentes, aulas de informática, cursos de marcenaria e tudo mais. E isso, de certa forma, começou a fazer uma diferença lá. Eles começaram a fazer eventos exclusivamente para crianças, e as crianças começaram a vir para o culto e tudo mais. E só que aí do nada acabou, e aí a maioria dessas crianças, como não tinha uma base estabelecida, estão tudo para a rua de novo, né? Então, assim, tem essa questão do impacto, né?
Porque a gente é chamado para fazer, para impactar para dentro, para aqueles que estão dentro, mas é impactado para impactar quem está fora. E aí você impacta de maneira positiva ou de maneira negativa. E o fim de algo que se acreditou, de um sonho, de uma coisa bonita, de motivações muito boas e especiais, infelizmente, você tá quase chorando, cara. Não, cara... Não, ele tá falando aqui, isso que o Ganzarelli tá falando, cara, a gente tá conversando, né? Tava conversando com um pastor amigo meu aqui, essa semana, que a gente tá muito preocupado com algumas pessoas que são líderes, por quê? A gente conhece um rapaz que tirou a própria vida. Então ele foi líder de comunidade e tal, e ele se frustrou. O que acontece é o seguinte, meu irmão, eu vou falar aqui pra você que tá aí, pode crer, cara, ele tem uma missão, a gente não quer ganhar dinheiro aqui, a gente não tá nem aí, cara. Só que a gente quer falar algumas coisas que é difícil de ouvir, mas o final é esse. Exatamente como o Ganzarelli falou aqui. Por quê? Você tá lá em cima, você tem um monte de gente, cara. Quando você tem grana, quando você tá lá na frente, tem um monte de gente do seu lado, entendeu? Mas você vai errando, achando que tá acertando, vai machucando as pessoas vão pegando raiva de você. E no final você fica sozinho. Aí cai a ficha, e aí você fica depressivo e às vezes pode até tirar a sua própria vida, cara. Porque você percebe que machucou um monte de gente, que gostava de você, que você estragou vida de pessoas que confiavam em você, porque você em algum momento sentiu que tinha esse poder. E no final, cara, fica sozinho. Às vezes nem a esposa, os filhos abandonam, porque o cara vai falar assim, cara, só BO nessa igreja. O filho não quer, a primeira oportunidade que ele tem, ele some da igreja, cara, não volta nunca mais. Pra que eu vou querer esse B.O.? Ninguém gosta do meu pai faz um monte de coisa que eu também não concordo, só que o cara já chegou no nível que ele já não consegue ouvir mais as pessoas e ficar, não, eu tenho certeza que eu tô certo. Aí, esse é o começo do fim. E no final, você que tá começando agora, você que Deus chamou você sentiu que vai fazer um trabalho com Deus, cara, olha aqui, ouve. E toma cuidado, a igreja não é sua, cara. A igreja é de Jesus. No final, tudo que tá aqui vai virar pó, só vai as nossas obras e o nosso espírito, cara. O resto vai ficar tudo aí. Vai ficar o dinheiro, vai ficar o instrumento, a estrutura, o prédio, vai ficar o nome da igreja, o cartaz lá, igreja das galáxias lá, igual do Arnaldo lá, não vai ter, cara. Vai ser só a igreja de Jesus, ele vem buscar dele. A da galera aqui vai ficar tudo ele aqui. Ele não vem buscar a instituição, né? Exatamente. Ele vem buscar a igreja que é dele, que então, é diferente de uma coisa da outra. Você tá vivo, irmão. Entendeu? Você tá vivo, a Bíblia tá aqui. Deus ama todos nós, ama você, ama eu, ama o cara que tá fazendo cagada, ama o presidiário, ama o assassino, ama todo mundo, cara. Mas a gente tem que pedir pra Deus, dar a direção. E a gente tem visto, eu falo porque eu tava me emocionando que ele tava falando aqui, porque a gente sabe que tem líderes aí, cara, que começou bons, cara. O cara começou com a vontade, na pegada de fazer, se perdeu total. Aí alguns amigos que estavam junto, fala com a pessoa, cara, não faz isso não e tal, mas o cara já tá no nível que já não ouve mais, acha que as pessoas estão querendo derrubar. Aí, cara, aí é uma bola de neve, que o cara é um buraco que ele vai cavando, quando ele chega lá no final tá sozinho, cara. E às vezes pode tirar a própria vida. Você sabe o que é interessante? Que a gente precisa sempre sondar o nosso coração em relação a isso. Eu tava ouvindo do Jonas Madureira, cara. Esse cara é crânio demais na teologia, ele é pastor de uma igreja batista, no ABC, se eu não me engano. Ele tava dizendo que todo teólogo, todo cara que se preza a estudar e a transmitir a palavra, ele precisa ser humilde. E pensando até no que a gente tem falado aqui, cara, não tem motivo da gente ser soberbo, porque a igreja não é nossa. Exato. O povo não é nosso. Se a noiva não é minha, eu tenho que me tornar cada vez mais humilde, porque nada disso é meu. Até mesmo o conhecimento não vem de mim. Cara, porque tipo assim, Exatamente. Se eu buscar de todos os livros, de todos os sábios do mundo, se o Espírito Santo não iluminar o meu entendimento, é como Paulo fala a respeito de iluminados os olhos do vosso entendimento. Se Deus não iluminar os olhos do meu entendimento, cara, qualquer livro, qualquer letra que eu ler e que eu buscar entendimento e conhecimento, não vai me servir de nada. Então o meu papel é de cada vez me tornar uma pessoa mais humilde, errou, pede perdão, entender que o que eu tenho não vem de mim, vem dele, né? É igual, tipo assim, a gente
se às vezes a gente gosta de se enaltecer e falar que a gente está entregando os nossos dons, as nossas obras para Deus. Mas é como aquele filho que vai dar um presente de Dia dos Pais pro pai, vai comprando o cartão do pai. Então, tipo, cara, eu tô entregando meu dom para Deus, mas Deus deu para mim. É igual o Dia dos Pais, eu ganhei um café do Dia dos Pais, mas eu paguei a conta. Eu falei, entende? gente, não tá certo isso não, cara. Aí eu mesmo pago a minha... Eu tô brincando, né? Minha esposa é maravilhosa aqui. Mas é o que... Você entende? Tipo, paga a conta, cara. Eu tô... Deus não se impressiona com as minhas habilidades. Foi ele que me deu. Exato. Você entende? Cara, aproveitando agora, Ganzaró, que você falou o ponto. E agora, irmão, agora vai ser a parte que você vai gostar. Você que tá em casa. É como se fosse aquela ideia de coaching. Pá! No banheiro. Pera aí, então. É a pergunta que todo mundo quer fazer, mano. Essa aqui, todo mundo, mano. Todo mundo quer fazer essa pergunta. Nessa aqui, né, Paixão? O que você acha? Ô, Ganzarolli, agora a pergunta que todo mundo quer saber. Vou dar uma de coach. Mano, como identificar um líder narcisista logo no início? Que você fala assim, mano, ó, se tiver fazendo isso, 3 chaves, 7 chaves pra você saber. Mano, se tiver nesse caminho aqui, ó, já falou, ó, irmão, ó, isso aqui vai dar ruim. Fala pra nós aí. Mano, você sabe que eu detesto coach, né, velho? Não, eu sei. Por isso que eu tô falando. Você sabe que eu tenho meus problemas com coach, né? Nunca fui vítima de nenhum, não, mas você consegue identificar um picareta né? De Aí, longe, já né? fala aí já, então, ó, o cara é coach, picareta, olha lá. Não, tem uns caras bons, vai, deixa eu... eu tenho que evitar o cancelamento. Eu vou falar de novo pra não virar corte, tá? Eu não sou nenhum erudito não sou nenhum erudito no assunto, nem nenhum especialista. Cara, é assim, ó, eu vou falar por mim, mas é óbvio que pode ser que existam pessoas que têm uma habilidade muito melhor do que a minha de reconhecer picareta, né? Mas principalmente quando o cara fala muito dele, né? Quando o cara, tipo... Cara, sabe aquele comportamento meio de vendedor? Né? Eu sou de vendas também, mas eu acho que, tipo... o meu pastor sempre fala assim, eu poderia te influenciar com as minhas habilidades e com o tanto de curso de vendas que eu tenho. Mas se a palavra não te tocar, qualquer habilidade minha também não vai te tocar. E se eu forçar a coisa, Deus vai cobrar de mim. Mas sabe aquele cara muito... não sei o quê, meio malandrão... o cara, tipo, que chama tudo pra ele. O cara que, tipo, tá dando muito conselho de que você vai vencer, você não sei. Cara, tipo, você tem que aprender com as derrotas também. Se o cara falar muito que você vai vencer, você tem que ter o pé atrás. A minha mulher teve um pastor que ele falava assim: não basta ser bom, tem que ter aparência de bom. E eu acho que para você identificar um líder narcisista, talvez tudo isso aqui que eu tô falando aqui, tem alguns caras que tem isso aí, mas, mano, o cara na vida real é um baita de um bom homem, um servo de Deus e tal. Eu acho que para você ver algumas coisas, você precisa andar perto, descobrir como é que o cara é fora da plataforma. Mas principalmente, eu acho que para você bater o olho e falar que o cara é um picareta, aí você vê que o cara começa a inventar coisa da Bíblia. Esses dias eu tava passando... O cara foge um pouco ali da palavra, né? Esses dias eu tava vendo um negócio, e até era de uma igreja grande. Aí o cara pega e fala, ele pega um versículo lá e fala, porque no hebraico fala que o Espírito Santo contendeu com o Espírito do Deus Pai. Aí Deus Pai deixou ele de gancho. Eu falei, meu Deus do céu, de onde ele tirou isso, né? E no hebraico não tinha nada a ver com isso que o cara falou. Mas era uma igreja grande, que tinha até um determinado respeito. E aí falei, cara, como é que os caras colocam um cara desse pra pregar? Mas fora isso, tipo, tem muita gente falando muita besteira. Então, tipo, como eu falei no começo aqui, em alguns outros pontos, a gente tem o Espírito Santo e tem a palavra para poder consultar. E uma das coisas que você tem que fazer é isso, consultar a palavra, ver se o que esse cara tá falando tá de acordo com a palavra e consultar o Espírito. Porque a palavra diz que o Espírito ele nos conduz e ele testifica a respeito de todas as coisas. Então eu acho que é importante isso.
Mas dentro da vivência de cada um, você vai pegando algumas coisas. Principalmente quando o cara traz pro pessoal, né? Aí então, lascou. o primeiro ponto poderia ser o cara fugir um pouco da palavra. Falar um pouco dele. A palavra é tudo, cara. Tipo, eu tive um sonho. Exatamente. E não pega uma base bíblica. E não pegou a Bíblia no culto inteiro. Já aconteceu. Já aconteceu. Cara, vou dar um exemplo pra vocês. Assim, gente, eu também não sou erudito, cara. Meu irmão é teólogo, né? Meu irmão é pastor e tudo mais, é teólogo. E ele manja muito. Eu não tô isso aqui. Só que tem algumas coisinhas que são meio básicas, né? A gente tava num culto aí esses dias, uma igreja legal, uma igreja grande aqui de Campinas, e o irmão falou que tava fazendo um trabalho missionário na Fundação Casa. E eu falo por quê? Porque a gente já fez, minha esposa já fez, inclusive minha esposa ficou presa numa rebelião lá dentro, lá, a galera prendeu ela, cara. Foi bem trash, mas a gente tem costume de ir, né, cara, hospitais e na cadeia, na Fundação Casa, beleza. E aí o que o cara falou pra nós? Ele falou assim, cara, ele chegou lá, o carcereiro falou assim, olha, aquele ali é o cara mais barra pesada aqui, o que manda, o líder. Aí ele foi lá, conversou com esse cara, e ele contando pra nós no púlpito, né, na igreja. Pô, esse cara aqui, ele falou pra nós o seguinte, olha, um monte de gente já veio aqui, mas ninguém falou de Jesus como você falou. Então eu fui tocado, entendeu? Então a partir de agora você tem liberdade pra... Aí só que eu fiquei pensando o seguinte, ó, a igreja de Jesus passou 1000 pessoas antes, mas só ele que falou do jeito que o cara, ele viu naquele cara, e isso era um cara falando dele mesmo. Não foi a glória pra Deus. Ele não colocou ele falou, foi eu que fui, falei e tal. Isso eu tenho um pouco de medo. Diferente do cara chegar e falar assim, cara, Deus teve misericórdia de nós, permitiu, Deus tocou no coração da pessoa, que a gente ficou sabendo que era o líder, e Deus teve o privilégio, falou, cara, Deus falou e tal. Ele tira toda a glória dele e coloca pra quem de fato tem que ser glorificado, que é Deus. Quando a gente coloca a glória pra nós, eu acho que já é Porque na verdade nós somos orgulhosos. Eu sou orgulhoso, o Ganzaro é orgulhoso, todo mundo aqui é pecador, não tem um. Por isso que Jesus morreu, pra que a gente não fosse condenado, porque senão não sobrava um, irmão. Todo mundo pecou. Né? A Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quer dizer, Jesus veio para salvar todo mundo e falou assim, cara, vocês não podem se salvar, porque vocês são pecadores. Tem uns que... É o que eu sempre falo, não tem nenhum bonzinho. O que a gente acha que é bonzinho é um malvado que luta contra a maldade dele. Então eu sou malvado, o Ganzarolho é malvado. Quando a gente parece bom é porque a gente está vencendo a nossa maldade que já vem no nosso coração. Desde que Adão, né, pecou lá, veio o pecado na gente e a gente já nasce pecador. Então beleza. O cara fugir da Bíblia. Tem mais alguma dica pra galera que tá começando a falar, cara, olha, você tá fugindo no meio da Bíblia, irmão, não vai por aí que esse caminho é ruim. O fugir da Bíblia é o principal, né, cara? Porque não existe palavra que fala da gente mesmo, né? Aliás, vou melhorar isso, né? Existe sim a palavra que fala da gente mesmo, que é a palavra que fala que nós, exatamente o que você falou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que a gente é sem a palavra nos limpando, porque a palavra diz que é a palavra e o Espírito que vai nos lavando e vai nos limpando. Não existe, cara, uma palavra que diga ao nosso respeito sem ser essa, que Deus vai nos limpando, que Deus vai nos purificando e nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Até você falou de um negócio muito interessante, né, de que quando a gente parece um pouco melhorzinho é porque a gente está lutando e vencendo a nossa própria maldade. É como se a gente fosse um copo d'água. Vou dar um exemplo melhor. Sabe piscina suja? Que às vezes a sujeira tá tudo lá embaixo e a água tá tudo limpa, mas ela tá suja. Quando o cara se propõe a limpar, a sujeira começa a subir tudo. Quando Deus começa a fazer essa limpeza com a gente, a sujeira começa a subir e começa a aparecer. E aí é nesse momento em que a gente tem que pegar aquilo lá e começar a arrancar. Raiz de amargura, orgulho, uma série de coisas e tudo mais. E eu tô fugindo do assunto. Só porque, ó, a gente tava conversando aqui antes, né? A gente viu, o Ganzarolho é amigo de quantos anos? Mais de 20, né? Mais de 20 anos. Mas não vou contar a minha idade. Ele é velho, eu sou novinho. Ele que é velho, mas a gente se conhece de muito tempo, muito tempo. Aí, a gente tá trocando ideia que existe um perigo, cara. Existe um perigo que quando você se perde, isso aí é meio que unânime, assim, não quer dizer que é exatamente isso que é os problemas, mas esse é certeza, se acontecer isso na sua igreja,
no seu trabalho, no grupo de louvor, qualquer lugar, cara, fique esperto. O que acontece? Quando a gente é muito bom, Deus nos abençoou, teve misericórdia da gente e alguma coisa que a gente tá fazendo tá dando certo, acontece uma coisa que é o elogio. Aí você recebe um elogio, vou falar como eu sou ministro de louvor. Aí começa todo mundo a falar assim, cara, nossa, foi uma benção a ministração. Nossa, Deus te usou e tal. Beleza, glória a Deus e tal. Mas pode chegar um momento que você pense na sua cabeça, cara, de fato, eu sou diferenciado. Acabou. Chegou nesse momento, quando você acha que você é especial, é aonde você começa a falar, não, de fato, eu sou diferente. Dentro do coração, você já começa a mudar. É a conversa você já da trata serpente, as pessoas né? diferente. Não, eu sou diferenciado. Já era. E aí é o olhar altivo e a soberba precede a derrota. O começo do fim é esse. Então, irmão, você tá ganhando muito elogio, dá toda a glória pra Deus. Toda a glória. Tira de você. Tira de você que é melhor pra você mesmo. Porque daí você não vai cair. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Tanto que todos os reis eram todos ricos, né? E quando Salomão pôde pedir alguma coisa, Salomão falou, cara, eu quero ser sábio, porque era novo, né, cara? Eu não quero cometer os erros do meu pai e tal. Então eu quero sabedoria. E Deus falou, então você quer sabedoria? Então eu vou te dar riqueza. Então eu vou te dar tudo agora, tal. Por quê? Porque ele não teve soberba. Ele podia pedir, Senhor, me dá saúde e riqueza. Eu quero ser rico e viver pra sempre, sei lá, a eternidade. Ele podia pedir o que ele quisesse. Ele falou, não, eu quero ser sábio pra poder governar o seu povo. E Deus falou, pô, cara, então agora tô riqueza, tô tudo pra você. E não vai ter outro homem igual você. Por quê? Porque o cara não era soberbo. O orgulho é algo que a gente precisa vencer. Como você falou, tá dentro da gente. O orgulho precede a queda. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. E o orgulho tá em todas as esferas da nossa vida. Você citou um exemplo interessante que é o de Salomão. Só que o próprio Salomão, na sua grande sabedoria, caiu na sua soberba. Pensa na loucura, cara. 700 mulheres e 300 concubinas. Ou ao contrário, não me recordo. Pensa isso é uma loucura. Eu nem vou fazer a piadinha de 1000 sogras e não sei o que e tal. Nem vou fazer essa piadinha. Mas você pensa na loucura. Mas a loucura maior não era que ele tinha esse tanto de mulher, esse tanto de concubina. Ele começa a pegar os deuses dos outros países e começa a trazer tudo para dentro de Israel e faz uma lambança. Tanto que o filho dele que assume o trono divide o reino. Né? Então, tipo assim, até mesmo na nossa sabedoria, a gente tem que sondar o nosso coração a respeito do nosso orgulho. A gente falando de como enxergar um picareta, acho que a palavra é o principal. Mas, Jairo, eu tenho aprendido e até aprendido de maneira vergonhosa a romper com o meu orgulho, mas no sentido de julgamento. Porque muitas vezes a gente tá achando que pela maneira que o cara se expressa, pela maneira que o cara prega, ou pela maneira que o cara dirige algo, a gente acha que o cara é um picareta. Mas por trás tem uma humildade que a gente não conheceu a pessoa. Dentro de um desses ministérios que eu estava na fundação, tinha um cara que eu achava ele meio como é que eu posso dizer? Não era arrogante, mas sabe quando você fala, mano, esse cara é meio zap 7 copas e tal, você fala, mano, tem alguma coisa de errado com esse cara? E de fato tinha algo errado com ele. Só que tipo assim, eu comecei a entender que às vezes as qualidades precisam ter um peso maior do que os defeitos das pessoas. Por exemplo, como você sabe, minha filha nasceu prematura. Uhum. E ela nasceu debaixo de um susto que nós tivemos. Nós estávamos fazendo ultrassom, sempre periódicos, acho que a gente estava no último ultrassom que era quinzenal. A gente ia começar a entrar nos ultrassom que era semanal, que a doutora ia pedir semanal. Eu não sei se isso é uma prática ou se era a nossa médica que estava pedindo dessa forma. E nesse ultrassom deu uma arritmia no coração dela. A médica falou assim, pode ser posicional, tal, virou minha mulher de lado, vamos ver. Aí tava lá e a médica ficou quieta, eu falei assim, olha, eu não sou médico, mas de música eu entendo. Eu tô vendo que tá tudo descompassado aí, não tem de ritmo, eu entendo. Ela falou assim, tá estranho, né? Aí ligamos pra médica, a médica nos mandou direto pro hospital, inclusive ela era uma das chefes lá, e dentro lá do hospital fez novamente o exame e se viu que estava bem acentuada a questão da arritmia.
E cara, eu não consigo ficar, como é que eu posso dizer? Eu não consigo simplificar, eu tenho que contar a história inteira. Conta aí, depois a Pri faz a mágica. Ela acelera. Tipo, ela não vai fazer porque a história é interessante. Aí a médica falou assim, pode ser um sinal de sofrimento, nós vamos ter que tirar o neném hoje. Então foi um susto pra gente. Esperava, não esperava. Ela era pra esse mês agora. Era pra dia 22, pra sexta-feira. E ela nasceu no dia 2 de julho. E aí, cara, esse cara que eu tinha uma visão errada dele, ele, quando ficou sabendo, começou a me mandar mensagem todo dia. Tipo, mensagens, tô orando por você. Mensagens de, tipo, querendo me acalmar, me consolar diante de tudo que tava acontecendo e tudo mais. E tipo assim, isso é uma obrigação de crente. Você não esperava. Mas você não esperava dele. Não esperava dele. E aí, eu conversando com o pastor dessa igreja, ele falou assim, cara, eu tenho que parar com essa questão do julgamento e tal, né? Porque às vezes Deus tá sinalizando outra coisa. E, cara, pessoas têm problemas, pessoas têm defeitos, pessoas são diferentes do que você não quer. Tem nenhum, né, cara? Todo mundo ruim. A gente não é. Essa é a grande realidade. E a gente tem que parar de exigir essa perfeição dos outros também. E, cara, tipo, nisso eu comecei a repensar algumas coisas no sentido de parar de tecer alguns julgamentos sobre a vida das pessoas. E principalmente a gente analisar, a gente pode olhar para alguns caras e falar que esse cara é picareta, mas, mano, e se ele não for? Você entende? Eu acho que, assim, o principal é você olhar para uma pessoa e ver se ela tá baseada na palavra. Tanto no que ele prega, quanto no que ele faz. A Bíblia, ela fala um negócio, né, Ganzaró, que a gente conversa muito aqui, que é muito interessante. A Bíblia dá a impressão que ela foi escrita ontem, cara. Porque ela fala assim, que você vai conhecer a árvore pelo fruto. Exatamente. Só que o fruto, ele demora. Geralmente, na maioria das árvores, é uma vez por ano. Então, quer dizer, você não vai conhecer de cara. Então, às vezes, você olha a árvore, vamos dizer que a árvore é pessoas, tá? Nessa analogia aqui. Pô, a pessoa parece muito legal, ela é muito culta, ela tem uma boa oratória, se veste bem, tem uma palavra mansa. Pô, uma árvore, nossa, maravilha. Mas aí quando você vai ver o resultado, o fruto, pô, desce regaçando assim, amargo. Sim. Né? Você olha pra trás assim, parece um rinoceronte destruindo tudo. E, cara, uma fala mansa e tal. Então a Bíblia até fala. E às vezes a pessoa é mais firme, mais forte e tal. A gente conhece uma galera aí, evangelista. Geralmente os evangelistas, cara, eles são mais secos mesmo. Eles não são tão... né, não passa a mão, não. Mas o cara faz o trabalho. Entendeu? Ele faz o trabalho. O fruto é muito bom. Então, é uma coisa que a gente tem que ver. Como tá na Bíblia. Na verdade, a gente tem que seguir como a Bíblia diz, né? Conhecer a árvore pelo fruto. Então, você nunca vai saber... o caso que você falou. Pô, o cara não parece... a árvore não parece muito estrondosa. Mas aí, pô, na hora que eu tive na angústia lá, como a Bíblia fala aqui, né? O amigo, né? Na hora da angústia vira um irmão. O cara, pô, e aí, como é que tá? Tô orando por você, precisa de alguma coisa e tudo mais. Que às vezes é a pessoa que você não imaginava. Você fala, cara, o fruto é bom. Aí você conhece a árvore. Pô, essa árvore é boa. Por quê? Porque o resultado das atitudes do cara é bom. Então, quer dizer, o fruto é bom, a árvore boa. E às vezes a pessoa parece maravilha e tal. E a gente, eu sou um cara muito enganado, sabe, cara? Direto eu sou enganado. Você olha assim, nossa, que perfeito. E eu faço isso. Porque a gente tem esse preconceito. Eu olho e falo, cara, esse aqui é o bom, aquele é o ruim. Beleza, aí quando vai, mas tudo bem. Isso aí é uma coisa que todo mundo tem. Que todo mundo vê primeiro, depois que ouve. E quando você vê, você já tem o seu pré-conceito. Você olha e fala, pô, aquele ali parece um pastor. Aquele ali parece um drogado. Aquele ali parece um cara desviado, só porque o cara é cheio de tatuagem, cheio de alargador. Aquele cara ali não é de Deus e tal. A gente faz isso, é normal, tá? Mas aí você começa a conversar, aí você fala, caramba, cara, não imaginava, né? E às vezes o cara é uma bênção. Mas quando a gente conhece, a gente pode chamar de picareta, né? Tá aí uma boa pergunta. E depois que a gente... a internet aqui, ó, fez um comentário. Mas você sabe assim, ó. Se depois que a gente descobre que o cara é um picareta, daí a gente pode falar? Charlatão, pode ou não? Não, porque a Bíblia fala que você tem que virar outra face, então não pode. Mas assim, ó, voltando nisso, mas você pode usar os exemplos dos pastor coach, né?
Tipo, fugiu da Bíblia e começa, não, você vai vencer e não sei o quê, passos pra uma vida bem-sucedida e não sei o quê, 7 chaves, 7 taças. Não, 7 taças o cara não fala, mas o cara fala das 7 chaves, né? Então, tipo, o cara Sempre começa uma a falar, chave. o cara começa a falar uns negócios assim, tipo, eu Adriano, coloco, né, fico com um pé ou atrás. até mesmo os 2 pés atrás. Eu também. Porque, cara, não diz respeito, cara, não é sobre a gente, é sobre ele. Né? Assim, se você me fala, além de você saber como que um líder é um narcisista, é um picareta, é não sei o quê, mas saber também como que a igreja tá indo por esse caminho também, que a igreja é meio picareta, é isso, cara, fugiu da palavra. E o cara começar, tipo, falar muito bem de vida, porque, no final das contas, só ele tá bem de vida, você não, É a mesma coisa, Nossa, cara, que assim... É verdade, olha só. Porque assim, ó... A sabedoria é fogo. Eu ia Viu falar o cara uma- falando, ó, ele prega pra você ficar bem de vida, mas no final, quem É tá só bem ele de que tá vida bem de é só o vida, cara. Ó, você quer ver uma coisa? Eu ia falar até um negócio aqui, mas ia entrar em política, então deixa pra lá, não vou falar. Mas você vê que tem político que te promete um monte de coisa, no final das contas só ele tá bem, você não, cara. Tipo, te promete um monte de picanha aí, só ele tá bem, velho. E você tá comendo abóbora. É mais ou menos isso, cara. A igreja imita a política imita a igreja. Desculpa, mas eu tinha que soltar essa. Mas, ô, Gonzalo, aproveitando então, cara. Tipo assim, imagina que nós somos essas pessoas, as ovelhinhas, tá? Então nós somos os caras que vai lá junto com o pastor, que a gente percebe que o cara é narcisista, beleza? Vamos colocar a gente nessa história. A gente percebe que o cara é narcisista, mas a gente também fica meio assim de falar, com medo de não mexer com o ungido de Deus e tal. A gente vê que tá dando ruim, que tem algumas atitudes que não é tão legal, mas a gente não... Eu falo porque sou eu, tá, gente? Essa pessoa sou eu, essa pessoa. Com receio de machucar, um temor de não mexer no ungido. Como é que a gente fica? Porque a Bíblia fala, a gente tá comentando, né? Exortai-vos uns aos outros em amor. Mas na prática o que acontece? Um só que exorta. Sei. E ele fala, a gente tem que se exortar, mas só tem a parte do exortar. Uns aos outros, em teoria, tem que alguém também estar exortando. Eu posso estar falando aqui com meu filho, com o meu amigo, com o Ganzaroli. O Ganzaroli alguém tem que falar com ele também, porque é uns aos outros. Se o líder não tem quem exorta ele tá fora da Bíblia. Ou eu tô errado? Cara, minha mulher sempre fala assim pra mim. Ju maravilhosa, hein? Minha mulher sempre fala assim pra mim. Só um adendo, gente. A gente vê o Ganzaroli, é fácil de pregar, porque ele fala que ele casou. Quando a galera vê a Ju, fala, mano, é Deus mesmo. Não tem condição de ser de forma. Mano, é o cara que mais leva a gente pra igreja, porque ele fala assim: olha só o que Deus fez na minha vida, a bênção. Aí a galera acredita, entendeu? Não, com certeza. Minha mulher é linda, Abraça aí, Ju. minha mulher é linda, minha mulher é trabalhadora, enfim. Não vamos deixar ela se encher muito, não. Não, eu tô brincando. Mas minha mulher sempre fala assim pra mim que você dar satisfação é você estar protegido. Então, tipo assim, tem coisas que às vezes não precisa e ela tá me dando satisfação. Tem coisas que eu não ligo, né? Algumas pessoas vão falar, nossa, que absurdo, você não liga, ela tem que te dar satisfação. Não ligo, porque eu conheço quem ela é. Então ela sempre diz que dar satisfação é estar protegido, é você trazer proteção para a tua vida. E você ter alguém para você poder dar satisfação, para você ser acompanhado, para você ser exortado, é sempre muito bom. Tem essa questão mesmo do ungido e não sei o que e tal, mas, cara, a gente precisa entender uma coisa. A igreja precisa entender que ela é o corpo de Cristo. E quando ela é corpo de Cristo, eu sou corpo de Cristo com você. Você é corpo de Cristo com o pastor. O pastor não é maior que você. Muito pelo contrário. O pastor tem mais responsabilidade do que você. Na verdade, ele deveria se sentir menor. Porque, cara, quanto mais entendimento, mais conhecimento, mais você está exposto, mais você está numa vitrine, numa visibilidade, mais cobrado você é, mais responsabilidade está em cima de você. Então, ele deveria entender que estar sendo cobrado e estar sendo exortado é uma
atitude de amor de quem tá por perto dele. É óbvio que tem uns topeiros aí no meio do caminho. Que vai Mas achar que já tá querendo... Não, eu falo do cara que vai querer exortar o pastor, mas o cara, tipo, acha que tem razão de alguma coisa e talvez ele esteja errado. Tem uns topeiros no meio do caminho. Mas ser exortado em amor, de gente que tá perto de mim, gente que me conhece, que tá junto Quer ver comigo, o bem, né? que quer ver meu bem, quer me ver crescendo, cara, isso é muito bom. Eu ouvi de um pastor um tempo atrás, se eu não me engano foi do... João Batista Martins de Sá. Não, Roberto Martins de Sá Júnior. Ele falou assim que você todos precisam ter um amigo. Todo pastor precisa ter um amigo, alguém que limpa o seu bigode. Alguém que olha pra você e fala que o seu bigode tá sujo. Ah, que você tá com uma sujeira na barba. É verdade. E que limpa o seu bigode. Tem gente que vê e não fala, não. Eu falava pra uma dessas pessoas que eu andei, né, no ministério. Falou, cara, eu tô aqui pra limpar seu bigode. Você quer raspar meu bigode, isso sim e tal. E na verdade o cara não conseguia entender quem tava do lado dele de verdade. Então assim, nós precisamos entender uma coisa que até o Zé Bruno fala muito disso, né? Qual a sua função na igreja? Sou corpo de Cristo junto com você. Você sabe? Então tipo assim, não era pra ter essas diferenças. E muito mais ainda. Quem tá lá em cima deveria entender que ele tem um encargo maior, e à medida que ele tem um encargo maior, tem uma responsabilidade maior. Deveria dar mais suporte, né? Quanto mais próximo você... Eu fico pensando assim, quanto mais... Eu acho que ele tem que se... como é que eu posso dizer? Ele tem que... não é submeter a palavra, mas ele tem que entender que ele precisa de suporte. Seja ele ter um pastor... Ou seja, ele estar suscetível a pessoas ou seja, ele continua sendo humano. Sim. Ele não virou um vice-deus, né? Ele é um humano normal. Igual assim, eu falei da minha mulher e tal. É óbvio que eu tenho meus defeitos, assim como ela tem os dela e tal. Mas eu sempre digo que um homem que quer ouvir o Espírito Santo, mas não ouve a sua esposa, mano, ele não tá querendo ouvir o Espírito Santo, né? E a mesma coisa, alguém que tá à frente. Quer ouvir o Espírito Santo, mas às vezes tem gente sinalizando ele lá e o cara tá querendo que desce uma luz em cima dele, faz igual o Simpsons lá. Oh! E fala, meu filho, cara, entendeu? O senhor não fala comigo, todo mundo vem falar. Todo mundo fala, aí dá ruim, o cara fala, nossa, senhor, por que aconteceu isso comigo? 300 mil pessoas falou, irmão, não faz isso, irmão. A história do padre lá na cidade tava em enchente. Aí, tipo, o cara, Deus vai vir me salvar. E aí começa a subir a água, o cara vai parar no telhado da igreja, vai parar no sino, aí vai passando o barco, vem o bombeiro, vem o cara lá, vem o outro e tal. Aí ele tá lá em cima no sino lá, e de repente a água sobe, ele morre afogado. Chega lá, né, no São Pedro lá, mas o senhor não me salvou. Mas eu mandei tanto de gente lá pra te salvar, como você fala que eu não te salvei? E às vezes você tá querendo ouvir Deus e tem um monte de gente falando ali, Deus tá falando através de um monte de gente, você não quer ouvir. Mas aí entra no que a gente falou, o orgulho, cara. Orgulho é um troço que é tipo assim, é igual o bafo, velho. Você não sabe que tem, mas todo mundo tá assim, né? Você quer ter um bafo, desgraçado, velho. É isso, velho. Você entende? Cara, você vê que é um conhecimento, assim, mano, uma cultura. Mas se você entende... Cara, o evangelho... Irmão, não tem como você não entender. O cara fala claro. O evangelho é puro e simples. Pra quebrar o gelo, né? Mas cara, o orgulho, tipo... Algumas pessoas vão te falar, você é orgulhoso. Não sou humilde. Não, você é orgulhoso, você é soberbo. Já é orgulhoso porque falou que é humilde. Exato, que é humilde, já... Mas o cara, os negros estão lá, mano, esse cara é um bafo desgraçado, mano, orgulhoso. Entende? Mas o orgulho também aparece nos coitadismos. Sim, o cara começa a ser humilde demais, ser orgulho. Eu sou muito pobre, eu sou muito simples, eu sou... Ai, tadinho de mim. Isso é orgulho. É orgulho. Orgulho pro outro ter dó dele. Exato. Eu acho que tudo que coloca você em evidência não é bom. Não. E tanto se é pra seja baixo, pra cima ou seja pra baixo. Seja pra baixo. Exato. Entendeu? Cara, que papo bom, hein? Galera, caramba, que legal, hein? Compartilha aí, manda aí pra você levar uma bronca do seu líder de jovens. Tava ouvindo um pessoal doido ali, cara, falando da Bíblia. Cara, é muito interessante isso que o Ganzauer falou, que é o seguinte.
Vai ter gente que não gosta, cara. Fala que esses caras aí falando essas coisas, por quê? Porque às vezes o cara é um tipo desse, pô, não vai mexer com ungido e tal. Mas tem muita gente, a gente vem recebendo os testemunhos. Inclusive eu li um livro agora, cara, é uma igreja chamada Tove, fenomenal, cara. Se você não leu, eu vou pegar esse livro, que eu sei que ajudou muito uma igreja aí, o pessoal leu, entendeu que é esse livro aqui, cara, ó. Se você não leu ainda, tá pegando bem, hein? Ó, cara, esse livro é fenomenal. E ajudou alguns ministérios, porque aqui ele deu uma introduçãozinha de algumas coisas que acontecem que a gente não percebe. E aí o pessoal percebeu que tava indo pra um caminho ruim. E aí começou a questionar a liderança, não todo mundo, mas tinha um irmão ali que tava estragando o negócio. E aí, como o Mateus, né, diz, reuniu a galera, falou assim, ó, irmão, ó, isso aqui tá fora, porque a Bíblia a igreja, ela não é de um cara. Que inclusive é uma frase que esse senhor falou aqui, ó, ele mandou pelo WhatsApp, eu acho que eu vou fazer uma plaquinha, que ele falou, irmão, que Deus não dá a igreja pro pastor. Cara, eu vou falar de novo, porque ele falou, mas ele nem percebeu o que ele falou, foi esse aqui que falou, ele mandou no zap. Porque tem muito pastor que fala assim, Deus me deu uma igreja. Isso não existe, irmão. Tá? Deus não dá igreja pro pastor. Deus dá um pastor pra igreja. Deus levanta um sacerdote pro povo. Deus levanta um rei para o povo. Deus não levanta um povo para um rei. Isso não existe, irmão. Tá? Então se você acha que Deus te deu uma igreja, você tá totalmente fora. Deus deu um líder bom pra igreja dele, que a igreja é dele, tá? Ó, livro bom. Não ganhamos nada, tá? Não tô fazendo merchan não, mas é bom. Compra e lê. Você vê que louco isso assim. Deus não dá pastores pra igreja, mas não dá igrejas pra pastores, mas pastores pra igreja. Se olhar a Bíblia, por exemplo, você pega lá, o povo tava no Egito, tava padecendo lá, havia uma promessa sobre a vida de Abraão, Isaac, Jacó e tal. Deus levanta Moisés pra livrar o povo de lá. Moisés morre, Deus levanta Josué pro povo. Aí você tem o período dos juízes. Dali você tem Samuel. Depois o povo quer um rei. Deus dá um rei pro povo e não um povo para um rei. Exatamente. Interessantíssimo, galera. Para pensar que você vai ver que tem muito líder que fala que Deus deu uma igreja pra ele. Já começa aí alguns sinais, entendeu? Que você vai pegando e falando, às vezes a pessoa fala na inocência, mas o inimigo nosso, o inimigo das nossas vidas, ele não dorme, meu irmão. Ele quer pegar você. Quer pegar qualquer um que estiver moscando. A Bíblia fala que ele não dorme. Ele vai pegar uma brecha e vai te pegar na brecha. Você tem que lutar. É luta dia e noite, irmão. Luta dia e noite. E esses são o tipo de coisa que hoje a gente vê muito ministério caindo, muita gente caindo, muita gente machucada, porque coisa simples, o inimigo entrou ali, orgulho, ou soberba, ou dinheiro. Tem muita gente, cara, que ganha muito dinheiro e aí desvia. Porque daí não preciso mais de Deus, né, cara? Agora eu tenho tudo, o que eu não tenho eu compro, até ficar doente, né? Aí já era de novo. Cara, assim, tem um tripé aí que normalmente derruba muitos líderes, muitos pastores e tal, que é sexo, dinheiro e poder. Que alguns chamam de cama, grana e fama. Esse é um tripé que normalmente vai derrubar o cara. Às vezes o cara não tem problema com mulher, mas o cara tem problema com grana. Às vezes não tem problema com nenhum dos dois, mas o cara tem problema com a soberba, né? Não, eu sou famoso, eu sou grande, não sei o que e tal. E cara, quanto maior você for, menor você tem que ser. Né? Quanto mais você subir, mais o que você acha que tem que ser menor. É óbvio que você não vai se achar a pior pessoa do mundo, mas entender que você tem que ter a responsabilidade de ser menor. Entendeu? Eu costumo dizer que quanto mais você se achega a Deus, mais você descobre que você não sabe tanto, mais você descobre que você é pequeno e que ele é grande. E isso é muito interessante, que até Paulo, né? Que viu, cara, todo o meu conhecimento. E ele era o que mais conhecia da galera toda. Ele falou, cara, é tudo ele fala, lixo isso por aqui, perda. Cara, isso aqui é trapo de imundícia, que não vale nada. O cara que mais manjava. Sim. Aí chega a gente que não entende nada e se acha o rei da cocada preta, né, cara? Sim. A última bolacha do pacote, né, cara? É difícil. E eu tô falando, gente, eu não tô falando de outros, não, tô falando de mim, tá? Eu mesmo, se eu não tomar cuidado, porque o orgulho tá em todo mundo. Sim. Se eu moscar, se eu tiver sozinho, se eu me achar, eu não vou ouvir o outro e pronto. E você sabe, cara, que tudo isso que a gente tá conversando parece até uma
uma crítica, eu gostaria assim de, você que tá me vendo aí, é que você não entendesse como uma crítica. Até muitas das perguntas que estão rolando e o assunto que a gente estava falando parece até mesmo uma conversa de pessoas feridas pela igreja. E na verdade é uma conversa que talvez você possa se identificar com ela. Talvez você foi ferido pela igreja, ou talvez você tenha sido ferido por pessoas. Eu só queria te dizer que, cara, eu também passei por isso. E eu nunca me permiti sair fora disso, porque eu sempre entendi que o dono da igreja é Jesus. E que a igreja é formada por gente que é falha, e que a igreja é um lugar, sim, de uma briga de foice. Porque, acho que é Provérbios 17, se eu não me engano, que fala que assim como o ferro com ferro se afia, assim um amigo afia o outro. A igreja, ela precisa às vezes ser um pouco desse ambiente hostil. A gente está muito acostumado com a ideia de que a igreja deveria ser um lugar perfeito, de amor e paz, zen e tal. E na verdade, precisa ser um pouco desse ambiente hostil. Para quê? Como o ferro com ferro vai se afiando, as pessoas umas afiam as outras. E conforme a gente vai amadurecendo, aquele ferro que vem para nos cortar, às vezes a gente já tá tão calejado que aquilo já não vai mais fazer efeito na gente. E a outra pessoa que nos feriu, ela pode aprender com isso. Então, entender de que nós somos imperfeitos, estamos num lugar, em lugares imperfeitos, mas que Deus é perfeito e que Deus não muda. As pessoas podem mudar, promessas que te fizeram podem ter sido mudadas no meio do caminho, podem ter sido falhas no meio do caminho, mas Deus não falha, Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Então, se por algum motivo você está desigrejado, porque até mesmo a questão do desigrejado, ele não está desigrejado, porque ele acaba fazendo, né? Porque tá destemplado, ele acaba fazendo culto nas casas dele lá, e aí ele fala, não, eu tô aqui na igreja Cristo nos Lares e tal, e na verdade você não está desigrejado, você está procurando, me perdoe, não quero te julgar, mas talvez você esteja procurando criar um novo sistema fora do sistema que você já pertenceu. E aí vai chegar um momento que isso não vai fazer mais sentido. Então eu só quero te dizer que, cara, a igreja tem os seus problemas, como todos os lugares têm. Assim como uma empresa tem, e você continua lá, você não sai do serviço, né? Assim como uma família tem, e você muitas vezes não vai deixar a sua família porque você tem problemas lá. Mas muitas vezes você pega não vou na igreja porque a igreja tem problema. Não, a igreja tem problema sim. Mas Jesus é perfeito, Deus é perfeito, Deus não vai deixar de cumprir nenhuma das palavras que ele disse ao seu respeito, independente de quem você seja ou independente do que você faça. Porque Deus é soberano e tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Seja através de alguém que te entregou uma palavra ou seja através da Bíblia. Tudo o que ele prometeu, ele vai cumprir. E eu quero te dizer que ele te ama, tem propósitos para tua vida, tem um caminho para te conduzir, te guiar. E é isso, cara. Não fique fora, né? Esteja junto, o corpo é corpo. E é isso, um exortando o outro. Você vai encontrar picaretas no meio do caminho. Talvez você possa exortá-lo ou não. Mas se você exortá-lo e de repente você vê que vai virar uma represália para você, porque acontece. E eu tô te falando de coisas aqui que, cara, é uma real, acontece, e muita gente que tá nesse meio e que tá me ouvindo falar, sabe que isso acontece. Se acontecer uma represália em cima de você, tudo bem, vai para outro lugar, mas não fique fora. Paulo fala que algumas pessoas tiveram costume de não mais congregar. Não seja como essas pessoas, congregue sim. Às vezes é cansativo e às vezes pode ser até um pouco penoso. Não entra no ativismo, mas congregue, esteja junto, faça parte da comunidade, assuma responsabilidades com ela e vai ser bom pra tua vida, vai ser bênção pra tua vida, em nome de Jesus. Aí, o cara, a minha esposa levanta fala a mão que aí. ele prega. A Pri tá quase levantando a mão ali. Gente, mas galera, é importante, muito importante que o Gonzalo falou, que toda a galera que vem aqui não pode crer, tá? Compartilha aí com a galera. Todo mundo tá numa igreja, tá? A gente mostra, assim, alguns defeitos, nossos defeitos, porque nós somos a igreja, tá? A igreja não é templo. E se alguém te machucou, ou se... Cara, muda de instituição, mas não muda de igreja. Nós somos o templo, nós não somos a igreja.
A igreja é mais de um. Vamos pegar o que é conceito de igreja. A eclésia lá e tal. A eclésia era uma reunião de pessoas que se faziam em determinados lugares, principalmente em locais públicos. Então, o exército romano tinha eclésia, tinha os judeus que tinham a eclésia deles e não sei o quê. Jesus falou, eu também vou ter a minha. Né? Aí ele vai lá, a partir do momento que Pedro reconhece quem Jesus é, Jesus fala pra ele quem ele é. Tu és Pedro, e Jesus falando dele, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus tá falando que todo mundo tem sua reunião, eu vou ter a minha também. Então só fazendo essa correção, nós somos o templo do Espírito, mas nós não somos a igreja. A igreja é o conjunto de pessoas juntas. Por isso que ele fala, onde houverem 2 ou mais pessoas em meu nome, ali estarei. Não, então vamos de novo aqui. Galera, então você que tá aí em casa, tá? A gente faz algumas críticas aqui, a gente faz algumas observações, mas por quê? Porque a igreja é quando junta 2 templos. Nós somos o templo do Espírito, Sim. né? Juntamos nós 2 aqui, 3, aí é a igreja. A igreja não é o templo, né? A igreja pode ser aqui, nesse estúdio aqui. Se amanhã esse estúdio aqui a gente vender e for para outro e se reunir lá, pronto, a igreja tá lá agora. Sim. Então a igreja não tem nada a ver. E Jesus já disse que não vai mais habitar. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. É importante você entender, meu irmão. Deus, o mesmo que fala lá no altar, fala na sua casa, fala no seu trabalho, fala na sua faculdade, entendeu? Deus está em todo lugar. E você vai ser a porta. Entendeu? Quem vai trazer o reino é você. Entendeu? Você é embaixador de Cristo. Você que tá falando, ó, eu sou de lá. Eu tô aqui, mas eu sou de lá, entendeu? Então eu venho falar das coisas de lá. Eu venho falar do que Deus tem lá, do que Deus quer fazer lá, aqui. Entendeu? E daqui a pouco nós vamos pra lá. Em nome de Jesus. Falar do valor que você tem. Então, meu irmão, quando a gente fala assim que tem problema na igreja, tá falando pra nós mesmo, tá? Então, quando tem problema, a culpa é minha, a culpa é dele. Mais dele do que minha. É que nós somos mais problemáticos, né, velho? Mais dele do que A gente minha. enxerga mais problema nos outros do que na gente, né? Exato. E no final das contas pode ser que os mais problemáticos seja a gente mesmo. Exatamente. Então, você que ficou até aqui, eu quero agradecer. Obrigado por ficar até o final. Pô, dá um like aí, cara. Deixa um comentário, faz pergunta. Pode fazer pergunta cabulosa, o que você quiser, que o Ganzaroli, ele é um cara de redes sociais, ele vai responder. Beleza? A gente tá em todas as redes sociais, é TikTok, é Kuai, é Facebook, YouTube, tudo, tá? A Fiapo também, a gente vai deixar o Instagram o Insta do Ganzaroli, vai deixar o Insta da Fiapo, tá bom? Se você quiser fazer alguma doação para essa estrutura aqui, você pode, a gente vai deixar o Pix da galera aí, pagar os lanchinhos, café, a galera come aqui e tal, você vai abençoar. Galera, foi um prazer mesmo aqui falar com o Ganzaroli. A gente já troca ideia bastante, mas trazer ele aqui pra explanar a cultura aqui. O cara manja de Bíblia, o cara manja, tem um amor, você vê aí. O cara sabe falar. Galera, então é isso. Ganzaroli aí. E daqui do Pode Crer e da Fiapo, um abraço pra vocês. E a gente se tromba na rua. Se a gente não se trombar na rua, a gente se tromba no céu. Valeu, galera. Abraço.